Fala galera aí do quinto ano, tudo bem com vocês, gente? Hoje nós vamos aí começar na página 23 e nós vamos comentar sobre os movimentos sociais. Tio Jairo, o que são movimentos sociais? Movimentos sociais são quando as pessoas se juntam para fazer protestos no país, tá, gente? Então, vamos aí conhecer mais detalhes de como que acontece um protesto, por que as pessoas fazem um protesto aí na página 23, tá? Na página 23 nós temos aí o título. Olhem aí as pessoas fazendo protesto, gente, no desenho, bem bacana mesmo. E aí nós já vamos começar com a nossa leitura para a gente procurar saber, tá bom? Então vamos aí, essa aqui é a página 24, tá bom, gente? Então vamos lá. Texto e contexto. Um dos papéis centrais da sociologia é analisar a relação entre o indivíduo e a sociedade. Essa palavrinha aí, gente, sociologia, é o estudo da sociedade, porque nós, seres humanos, nós fazemos parte de uma sociedade. A nossa sociedade, ela não é feita só de uma pessoa só, mas sim de várias pessoas. A partir dessa premissa, refletiremos sobre a ação dos movimentos sociais e as suas influências nas dinâmicas sociais, ou seja, de que forma a estrutura social favorece o surgimento desses movimentos e como eles se organizam conforme o retorno da estrutura social. Antes de iniciarmos nossos estudos, reflita os motivos que levam ao surgimento de um movimento social. Você conhece algum exemplo desse tipo de movimento no seu bairro ou em sua cidade? Vocês já chegaram a ver algum tipo de protesto na sua cidade, ou então no seu bairro, ou então no nosso país? Na reportagem a seguir, temos um exemplo de como os movimentos sociais podem interferir no país e no funcionamento das cidades, bem como os possíveis motivos que os levam ao manifesto. Vejamos. Então vamos ver então um exemplo de protesto que realmente aconteceu, tá? Prestem bastante atenção aí, ó. Sindicatos e movimentos sociais promovem protestos em todo o país. Manifestações são contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Em São Paulo, a manifestação terminou na Avenida Paulista. Então aí está comentando que as manifestações que aconteceram foram protestando contra as leis de trabalho no Brasil, tá? E principalmente as leis de aposentadoria. Então, as pessoas fizeram protestos aí, protestando, porque através do protesto, elas estão querendo dizer que as leis de trabalho e as leis de aposentadoria no Brasil, elas não são boas para o povo, tá? Então, por isso que eles fizeram o protesto. Então, vamos ver então? Sindicatos e movimentos sociais promovem protestos em todo o país. Manifestações são contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Sindicatos e movimentos sociais promoveram protestos em todo o país nesta quarta contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Professores e representantes de centrais sindicais se reuniram em frente ao MASP e fecharam a avenida. São Paulo amanheceu sem ônibus e com o metrô funcionando parcialmente. Ao longo do dia, a situação se normalizou. Na rodovia Raposo Tavares, os manifestantes interromperam o trânsito e furaram os pneus dos ônibus. Olha só o que os manifestantes fizeram, gente. Pararam o trânsito e furaram os pneus dos ônibus. No Rio, uma passeata interrompeu o trânsito nas principais avenidas de centro. Mascarados entraram em confronto com a polícia e uma pessoa ficou ferida. Agências bancárias e escolas não funcionaram. Houve bloqueios também em 3 rodovias na Serra Gaúcha. A manifestação em Porto Alegre durou 3 horas. A concentração começou às 17 horas na esquina Democrática e os manifestantes saíram encaminhados pelas ruas do centro. Os ônibus pararam em Florianópolis e Curitiba.
Na capital do Paraná não teve coleta de lixo. Olha o que aconteceu, gente, por conta de manifestação. A paralisação atingiu escolas e bancos. Os manifestantes fizeram uma caminhada à tarde. Algumas escolas não abriram em Belo Horizonte. Postos de saúde e estações do metrô estavam fechados pela manhã. Trabalhadores de vários setores fizeram uma passeata pelas ruas do centro da capital mineira. O protesto só terminou no fim da tarde, na Praça da Assembleia. O Ministério da Fazenda em Brasília foi invadido pela manhã. Paredes foram pichadas e alguns vidros do ministério quebrados. Outros grupos de trabalhadores fizeram atos pacíficos na esplanada durante o dia. Em Goiânia, o protesto terminou em confusão entre a polícia militar e um grupo de manifestantes. Escolas e creches não funcionaram nesta quarta. Em Campo Grande, a greve de ônibus durou 2 horas. O metrô do Recife não funcionou pela manhã. Manifestantes colocaram fogo a pneus na BR-101 e bloquearam o trânsito na região metropolitana. Os manifestantes furaram pneus dos ônibus em Fortaleza. Em Salvador, não houve aula na Universidade Federal. Na região norte, as escolas de Rio Branco, no Acre, suspenderam as aulas e em Porto Velho, os servidores da educação iniciaram uma greve nesta quarta por tempo indeterminado. Olha a quantidade de manifestação social a gente teve no Brasil nesse dia. A gente teve vários protestos aí no Brasil todo. Vocês viram aí que teve manifestante que colocou fogo em pneu, furou pneu de ônibus, parou o trânsito, isso tudo para chamar atenção, para fazer os protestos que eles estavam precisando fazer, né? Então isso aí é importante a gente notar que esses protestos são importantes para que o governo possa fazer alguma coisa pelo povo, né? A gente sabe disso. Só que, vamos parar para analisar, gente, será que precisa ter que quebrar prédio, quebrar ônibus? Precisa fazer isso, gente? Será que é necessário de fazer isso para se protestar? Para se buscar alguma resposta de alguma coisa? A história dos movimentos sociais está ligada diretamente ao conceito de desigualdade, de cidadania e de direito. No caso da reportagem acima, as manifestações foram organizadas para garantir os direitos conquistados por outras manifestações sociais ocorridas na história do país, evitando retrocessos nas leis trabalhistas e previdenciárias, como a aposentadoria e o tempo de serviço necessário para o trabalhador se aposentar. Nesta unidade, conheceremos um pouco sobre a trajetória dos movimentos sociais. Então, aí está falando aí que tudo isso aconteceu porque o povo foi correr atrás, foi alertar ao governo que essas leis de trabalho e essas leis de aposentadoria no Brasil não estavam sendo boas para o povo. Por isso que o povo foi e protestou nesse dia aí que a gente viu que aconteceu protestos no Brasil inteiro, tá? Vamos refletir um pouco sobre a reportagem que acabamos de ler? Qual foi o principal motivo que levou os protestantes a se manifestarem? Então aí a gente viu que os protestantes, eles se manifestaram por conta de duas coisinhas. Por conta de leis, leis trabalhistas, leis de trabalho, né? E as leis da reforma da Previdência. Tio Jairo, o que é isso, leis de reforma da Previdência? São leis de aposentadoria no Brasil, tá, gente? Então esse foi o principal motivo que vai levar aí os manifestantes a criarem aí um movimento social, esses protestos no Brasil, tá bom? 2. Quais foram as estratégias utilizadas pelos movimentos sociais para demonstrarem sua insatisfação? Então aí nessa questão 2, eu quero que vocês escrevam o que os manifestantes fizeram para chamar atenção, para fazer o protesto. Tem algumas coisinhas, dá para vocês colocarem aí. Os manifestantes fizeram o quê? Fecharam o trânsito. O que mais? Tem outras coisinhas também que eles fizeram aí para chamar atenção e para fazer o protesto, tá?
Quero ver o que vocês vão colocar aí. Continuando, no Brasil, a distribuição desigual da terra e da moradia colaborou com a criação de dois importantes movimentos sociais, o movimento dos sem terra e o movimento dos trabalhadores sem teto. Então ele está falando aí, gente, que é por conta da má distribuição de terra no Brasil, porque tem muita gente que não tem nem um pedacinho de terra para construir uma casa, por exemplo. E tem pessoas que não têm casa nenhuma, então ficam vagando de um ponto até o outro. Vai surgir dois movimentos sociais muito importantes no Brasil, que é o movimento do sem terra. Esse movimento do sem terra são pessoas que querem ter uma terra para produzir, né? Ter uma terra para plantar, para produzir, para vender, né? Para sobreviver. E tem esse movimento dos trabalhadores sem teto, aqui ó, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, é a abreviatura aí, ó, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É um movimento social em que existem pessoas nesse movimento aí que protestam pedindo para que o governo possa dar uma casa para eles morarem, nem que seja uma casa popular. Então eles reivindicam muito isso. Embora tenham nomes um pouco diferentes, eles lutam por objetivos semelhantes. O movimento do sem terra surgiu para reivindicar a chamada reforma agrária, que seria a redistribuição igualitária de terras improdutivas de grandes proprietários de fazendas e outras propriedades rurais. Esse movimento do sem terra aqui, gente, fica pedindo ao governo para que o governo possa distribuir um pouquinho de terra para eles, para que eles possam plantar, produzir. Então eles ficam protestando, pedindo ao governo que possa dar um pouquinho de terra para eles plantarem, tá? A ideia seria não apenas se apropriar dessas grandes extensões de terra, chamadas de latifúndio, mas torná-las produtivas para grupos desválidos de propriedades privadas. Então olha só que interessante, eles querem que o governo dê a terra para eles, porque eles falam que o governo tem terra demais e as terras estão paradas, não tem nenhuma plantação, não tem nenhuma criação de gado, a terra está lá, quietinha. Então eles ficam pedindo para que o governo possa dar para eles essa terra que está parada, para eles plantarem, para eles cuidarem de animais. Então eles ficam protestando no governo por conta disso, tá? Já o movimento, né, do sem-teto atua nas cidades questionando propriedades como casas e apartamentos vazios, os quais, geralmente, pertencem a grandes proprietários que acumulam imóveis nas cidades, o que favorece a especulação e um encarecimento da moradia nos grandes centros. O movimento do sem-teto aqui, eles ficam fazendo protesto porque tem muita gente que tem casa para tudo que é lado, tem casa que está abandonado, tem apartamento que está vazio, e eles ficam reivindicando para que essas propriedades que não tem ninguém morando, o governo possa dar para eles morarem. Entenderam, gente? Na Constituição, o direito à moradia é garantido por lei, porém, a aplicação constitucional desse direito nem sempre é garantido. Então, na lei está falando que todo mundo tem direito a ter moradia, a ter uma casa. Só que na lei está dizendo isso, só que na prática tem muita gente que não tem nenhuma casa para morar. A moradia se torna não só um local para viver ou dormir, mas uma condição indispensável para a cidadania e o bem-estar social do cidadão. Separamos um trecho do site do Movimento do Sem Teto e vamos analisá-lo, tá? A gente vai analisar esse texto aí do site do Movimento do Sem Teto no segundo vídeo, tá bom, gente?